Oi, gente, tudo bem? Eu vou explicar para vocês uma técnica de análise de circuitos que é chamada de análise nodal. E essa técnica, ela também é chamada de análise dos nós ou método dos nós, né? E ela utiliza como base a lei de Kirchhoff das correntes, que diz que a somatória das correntes que entram em um nó é igual à somatória das correntes que saem desse nó. Para utilizar esse método, a gente pode seguir 4 passos, que são: primeiro, nomear os nós do nosso circuito, nomear as correntes do nosso circuito, escrever as equações para cada nó utilizando a lei de Kirchhoff das correntes e depois resolver essas equações. Então, vamos fazer um exemplo e aplicar essa técnica de análise nodal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o nosso circuito e pensar no passo 1. Passo 1 diz que a gente precisa nomear cada nó do circuito. Então, a gente tem um nó aqui, ó, que é o nosso nó de referência, que é o terra, né? Eu tenho um nó bem aqui, ó. Que a gente pode chamar de nó V1. E eu tenho outro nó aqui, que eu vou chamar de nó V2. Então, o nosso primeiro passo já foi. O segundo passo, então, é nomear as correntes que a gente tem no nosso circuito. Então, já tem uma corrente aqui, que é a corrente I1, a corrente I2, e faltam as correntes que passam em cada resistor, aqui, aqui e aqui. Então, vamos nomear. Vou chamar essa daqui de IR1, essa daqui de IR2 e essa daqui de IR3. Depois disso, a gente escreve a lei de Kirchhoff das correntes para cada nó. Então, para o nosso nó V1, vai ficar a somatória das correntes que entram igual à somatória das correntes que saem do nosso nó V1, né? Então, quem que eu tenho entrando nesse nó V1? Entrando nesse nó V1, a gente só tem a corrente I1, mas saindo a gente tem a corrente IR1, a corrente IR2 e a nossa corrente I1. Para o nosso nó V2, a gente tem entrando nesse nó aqui a corrente I2, a corrente IR2. Então, vamos colocar aqui. Corrente I2 mais a corrente IR2, igual a corrente que está saindo, que é a nossa corrente IR3. Então, nós escrevemos as duas equações que o nosso circuito tem. O nosso nó de referência, a gente não precisa escrever uma equação para ele. Então, se a gente tiver 1, 2, 3 nós no nosso circuito, a gente vai ter sempre n menos 1 equações. Então, se o nosso circuito tem 3 nós, n é o número de nós, então vai ser 3 menos 1 equações. Portanto, 2 equações, que é o que a gente teve aqui. Como o objetivo da análise nodal é encontrar as tensões nodais, a gente precisa encontrar, então, o valor de V1 e V2, que são as duas tensões nodais desse circuito. Mas as nossas equações, elas estão em função das nossas correntes, né? Então, a gente precisa reescrever essas equações, trazendo como variáveis as nossas tensões nodais, que são V1 e V2. Então, para os valores que a gente não tem de corrente, que são esses daqui, IR1, IR2 e IR3, a gente precisa escrever essas correntes utilizando as nossas duas variáveis, as variáveis V1 e V2. Então, vamos calcular o valor dessas correntes aí. A nossa corrente V1, a nossa corrente IR1, perdão, vai ser o valor dessa tensão menos a tensão de referência dividido por essa resistência. Como que eu sei disso? Pela lei de Ohm, né? O valor dessa corrente aqui, então, vai ser a nossa corrente IR1, o valor dessa tensão, a nossa tensão V1, e o valor dessa resistência, a nossa resistência R1. Isolando, então, nossa corrente IR1 vai ficar V1 sobre R1. A tensão aqui em cima é V1, porque essa tensão aqui, ela é o nosso terra, ela vale 0 volts, mas o ideal seria V1 menos 0 dividido por R1. Então, o valor da nossa corrente IR1 vale V1 menos 0, ou, né, V1 sobre R1, que dá aí a mesma coisa.
O valor da nossa corrente IR2, vou fazer aqui no cantinho, ó. O valor da nossa corrente IR2 vai ser V1 menos V2 dividido por essa resistência. Por que V1 menos V2? Porque a corrente está saindo do 9V1 e vindo para o 9V2. Se ela estivesse saindo do 9V2 e indo para o 9V1, seria V2 menos V1 dividido por R2. Então, a nossa corrente IR2 é igual a V1 menos V2 dividido por R2. E por último, a gente calcula a nossa corrente IR3, que vai ser V2 menos 0 dividido por R3, ou V2 dividido por R3. Tendo, então, o valor dessas três correntes, a gente vai substituir esses dados nas duas equações que a gente calculou. Aqui, então, a nossa equação, nossa expressão, utilizando a lei de Kirchhoff das correntes, nós encontramos para o 9V1. Vamos fazer a substituição, então. O nosso I1, ele vale 12 amperes. Vai ficar 12 igual a IR1. IR1 era V1 sobre R1. Nossa corrente IR2 valia V1 menos V2 dividido por R2. E aqui é a nossa corrente, na verdade aqui é a nossa corrente I2, né? Que era a corrente que estava saindo. Então, vai ficar mais 24. Como eu tenho aqui eu não tenho variáveis, eu vou passar esse 24 para cá. Então, esse 24 vem para cá negativo, né? Então, 24, menos 24 mais 12 vai ficar menos 12, igual a V1 sobre R1. Esse termo eu vou desmembrar ele, então vai ficar mais V1 sobre R2, menos V2 sobre R2. Essa expressão, a gente pode reescrever ela colocando V1 e V2 em evidência. Então, colocando V1 em evidência, vou dividir esse termo por V1, vai ficar 1 sobre R1. Dividindo esse termo por V1, vai ficar mais 1 sobre R2. Mas, agora eu vou colocar V2 em evidência. Esse termo dividido por V2 vai ficar menos 1 sobre R2. E isso tudo igual ao nosso menos 12. Então, a primeira equação a gente já reescreveu ela em termos de V1 e V2. Agora, a gente vai escrever a segunda equação para a gente montar um sisteminha e calcular o valor das tensões nodais. A nossa equação, então, para o nosso 9V2, I2 a gente conhece, é 24. E R2 nós calculamos, que é V1 menos V2 dividido por R2. E R3 era V2 sobre R3. Vamos desmembrar esse termo aqui, vai ficar 24 mais V1 sobre R2, menos V2 sobre R2. Esse V2 aqui eu vou passar ele para cá, então ele vai vir negativo, menos V2 sobre R3. E eu vou reescrever essa equação aqui, vai ficar igual a zero, né? Reescrever essa equação trazendo esse termo aqui para depois a igualdade e colocando V1 e V2 em evidência. Colocando V1 em evidência, então, vai ficar 1 sobre R2, né? Colocando V2 em evidência, vai ficar menos 1 sobre R2, menos 1 sobre R3. E eu vou passar esse termo para depois a igualdade aqui, vai ficar menos 24. Como esses dois termos aqui são negativos e esse aqui também, eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 1. Só para deixar ela mais organizadinha. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre R2, mais... Aqui era negativo, agora vai ser positivo, né? 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, igual a 24. Então, agora a gente tem as duas equações. Vamos montar o sistema, substituir os valores e ver como que vai ficar isso aí. Então, aí, escrevendo, montando o nosso sistema com as duas equações que nós encontramos, a gente chega nesse sisteminha aqui, né? E aí, a partir daí, a gente consegue encontrar o valor de V1 e V2 escrevendo uma multiplicação de matrizes. Então, eu peguei aqui todos os termos que eu tenho multiplicando V1 e V2 e coloquei nessa matriz aqui, ó. Aqui, todo mundo que eu tenho multiplicando V1, na primeira e na segunda equação. E aqui, todo mundo que eu tenho multiplicando V2 na primeira e na segunda equação. E depois da igualdade, acabou ficando os valores das correntes, né? Então, aqui ficou a matriz de 1 sobre R, a matriz das nossas tensões nodais, e aqui é uma matriz, né, depois da igualdade das nossas correntes. E olha só que interessante. Essa matriz aí, essa igualdade de matrizes, ela é bem parecida com essa daqui, ó. Matriz de 1 sobre R,
matriz das tensões e matriz da nossa corrente. E se a gente pensar na nossa lei de Ohm é igual a V igual a R vezes I, né? Se a gente isolar a corrente, vai ficar I igual a V sobre R, que é a mesma coisa de I igual a V vezes 1 sobre R. Então, é a mesma coisa que a gente tem aqui, que é a mesma coisa que a gente tem aqui. Então, a gente consegue analisar o nosso circuito e vir direto para esse sistema de matrizes aqui. E eu vou explicar isso no próximo vídeo. Vamos concluir aí o nosso exercício para calcular o valor de V1 e V2. Então, a partir dessa equação aqui, para a gente encontrar o valor do nosso V1, basta a gente substituir os dados aqui, né? De R1, R2 e R3. Então, eu vou substituir, vou reescrever essa matriz aqui com os nossos valores. Então, vai ficar 1 sobre R1, que é 1, mais 1 sobre R2, que é 2. Então, vai ficar 1 mais 1 meio. R2 é 2, então vai ficar menos 1 sobre 2. Aqui, menos 1 sobre 2. E aqui vai ficar menos 1 sobre 2, mais... 1 sobre 2, perdão, mais 1 sobre 6. Vezes V1 e V2, igual a menos 12 e 24. E aí, depois a gente calcula o determinante da matriz principal, que é o determinante dessa matriz aqui. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais 1 meio, menos meio, menos meio e meio mais 1 sexto, né? A gente calcula o determinante dessa matriz aqui. O determinante dessa matriz aí vai dar 5,3. 5,3 volts, né? Porque a gente está calculando o valor das nossas tensões nodais. E depois a gente calcula o determinante de uma matriz. A gente calcula o determinante da matriz substituindo essa última coluna aqui em uma dessas duas colunas aqui. Se eu quiser encontrar, então, o valor de V1, eu vou pegar essa coluna aqui e dividir na primeira aqui, e substituir na primeira. Então, vai ficar o determinante de menos 12, 24, e vou repetir o restante, menos meio, 1 meio mais 1 sexto. E aí, eu vou dividir por aquele determinante que a gente acabou de calcular, que é o da matriz principal, que deu 5,3. E aí, quando a gente resolver esse exercício, a gente vai chegar no valor de V1. Na verdade, essa divisão aqui vai dar 5,3 volts. O valor do nosso determinante da nossa matriz principal não era 5,3. Anotei errado aqui os nossos dados. O valor desse determinante aqui era 0,76. Então, a gente calcula aqui o determinante dessa matriz substituindo na primeira coluna e a gente acha o V1. E depois, para encontrar o valor de V2, a gente vai pegar o mesmo determinante e vamos substituir na segunda coluna. Então, vou repetir a primeira aqui, que é 1 mais meio, menos 1 meio. E aquela coluna de menos 12,24 eu substituo na segunda. E divido pelo nosso determinante da matriz principal, que deu 0,76. Então, o valor dessa tensão aqui vai dar 40 volts quando a gente resolver o nosso determinante e dividir pelo determinante da matriz principal. Beleza? Espero que eu ajude vocês. O vídeo ficou comprido, mas eu fiz bem detalhado. Um abraço.